Muita gente em Luanda já deve ter percebido que há novos agentes a funcionar, pelo menos nas principais artérias da província de Luanda. São 400 novos agentes postos a funcionar pelo Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. A medida é do Comando-Geral da Polícia. Os 400 novos agentes vêm para o lugar daqueles que há mais ou menos 3 anos estavam a funcionar. Ora, a verdade é que quem não percebeu o recado deixado pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional no ato da apresentação dos novos agentes, acabou por sentir na pele as medidas e as consequências da sua falta de atenção. 2 agentes foram postos fora da corporação na sequência de ações que não foram consideradas de lisura para se continuarem a manter na corporação. Veja a reportagem da Liz Dália. O senhor brinca assim na estrada com viaturas? Para além de bebida, é conhecida a nível nacional como o ato de facilitar o entendimento entre o cidadão e a polícia. Falo-vos da famosa gasosa, por outras palavras, o jeitinho, um ato de corrupção. Por muito tempo, Luanda observou vários casos de corrupção entre o cidadão e a polícia e vice-versa. Para contrapor este cenário, a Polícia Nacional formou novos agentes, tendo o Comandante-Geral anunciado tolerância zero para os atos que mancham a imagem da corporação. Por palavras, foi-lhes dito não à corrupção. Esta troca de efetivos representa a preocupação do Comando-Geral da Polícia, do Ministério do Interior, da população em geral e, acima de tudo, do Executivo do nosso país, para aumentarmos cada vez mais o prestígio. A dignidade da nossa polícia, já antes granjeada e que estava a ser manchada por alguns comportamentos incorretos dos nossos efetivos, muito especialmente o efetivo da Polícia de Trânsito, que é a mais visível, que é aquela que no dia a dia lida com as nossas populações na regularização do trânsito e na ordem da circulação. 14 de setembro, Unidade Operativa de Luanda. É a volta, vou ver! 400 agentes, entre homens e mulheres devidamente identificados, iniciam uma nova carreira assente no zelo e na responsabilidade. Já nasceram mais, tudo é a mesma coisa. De volta à academia, antigos agentes dão continuidade ao trabalho nas mais diversas áreas na Polícia Nacional. Foi muito tempo de experiência. Eu acho que agora chegou o momento de darmos prioridade aos novos e me sinto muito agradecido, né? Porque durante esse longo tempo acompanhamos o desenvolvimento da cidade de Luanda. Vocês vieram para dar uma imagem diferente à polícia, de trânsito, sobretudo. Então, que assim seja. Não se passaram 24 horas e alguém decidiu fazer ouvidos de marcador ao apelo do Comandante-Geral. Entre os novos, 2 agentes foram apanhados a coagir automobilistas para a chamada gasosa. Uma gasosa de 1.500 kwanzas. Ato inaceitável e punível nos termos da lei. Eu me sinto mal porque não consegui me conter perante a agitação dos colegas. Até havia vezes que, quando eu fiscalizava, mandava os automobilistas irem embora, né? Eles até chamavam-me de tu és uma fraca, né? Mas eu já dei conta, depois de acontecer isso, eu dei conta que fui mesmo mais fraca ainda depois de aceitar de fazer.
1.500 kwanzas foi o que lhes custou a expulsão da Polícia Nacional. O meu mal foi estarem na polícia, ser aceitado porque praticamente eu tinha eles como um auxílio. E esse auxílio, cada vez que eu desse as costas para poder rever os documentos que foram me entregues, um deles ia e passava por trás, fazia esse tipo de coisa de ali. Então, o fulano anda com Lexus, Só depois fulano tem uma casa, fulano tem um bem dele, eu também tenho que ter. Este não é o verdadeiro mundo. Foi quando Não há um igualdade deles me deu 1.500 kwanza Portanto, tem na que ser minha mão. Na presença de dezenas de colegas, Esperança Lourenço e Carlos Gaspar devolveram as fardas e receberam ordem de expulsão por despacho do Comandante-Geral da Polícia Nacional. Sua Excelência, o Comandante-Geral, pediu que transmitisse seus efetivos, que seja este o último ato praticado pelos antigos e pelos novos. Estimados oficiais, subchefes e agentes, é humilhante a forma daquele que jogaram a bandeira de proteger e defender o Estado e os cidadãos, sejam eles os primeiros prevaricadores e que em plena asta pública como este deixam de fazer parte da família da Polícia Nacional. Lavada em lágrimas, Esperança Lourenço, de 29 anos de idade, a única que aceitou falar para os nossos microfones, demonstra arrependimento e pensa na situação atual dos filhos e do marido. Depois a recrutar foi um grande sofrimento também para mim, porque a minha bebê era ainda quase recém-nascida e tive que desmamar mais cedo. No momento que mandaram para os para o Capolo e recrutar, e eu tive que desmamar obrigatoriamente mais cedo a minha filha. E nesse momento eu só está com 2 anos. Mesmo antes de terminar a recruta, aconteceu uma tragédia pelo meu marido, teve uma recaída, ficou inválido durante um ano, completou um ano no mês de agosto, dia 25, e eu fui lutando por eles. Deste grupo com formação de homens da lei está Eliseu Lucunde, especialista de trânsito e agente regulador. Está há 2 anos na polícia e faz parte dos 400 homens e mulheres inseridos na corporação para garantir segurança rodoviária. O meu trabalho é fiscalizar os colegas, às vezes em quando fiscalizar e regular o trânsito na via pública. Os 400 agentes, que correspondem a 33% do universo geral dos efetivos, que vão fiscalizar e reforçar a segurança rodoviária em Luanda. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que os colegas desempenhavam e vamos mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu no momento da formação e ter um trabalho com mais eficiência e mais responsabilidade. Eliseu Lucunde tem uma perspectiva mais acelerada da profissão. Para ele, corrupção jamais. Tem noção que dificuldades existem e sempre irão existir, mas o importante é trabalhar com dignidade. Nós devemos ser firmes quanto às nossas atuações e devemos transmitir aquilo que nos foi orientado pelo nosso superior e dar devidamente explicação ao cidadão para que ele não fique confuso quanto às nossas atuações. E quanto à situação do suborno, que é a gasosa, o Comando Provincial de Luanda, em particular a unidade de trânsito, estamos a trabalhar no sentido de eliminar a corrupção rodoviária que é o suborno. Estou questão de causar os nossos de segurança. Sou a Estela Maela de Menezes, tenho 24 anos de idade, sou agente regulador de trânsito, estou na polícia há 1 ano. Estela Menezes representa o género feminino dentro dos 400 efetivos. Com apenas 24 anos, Stella sabe bem a responsabilidade que carrega nos ombros.
A expulsão dos 2 colegas é o exemplo triste que lhes dá motivação para fazer mais e melhor. O meu trabalho consiste em manter a ordem pública, em ordenar e fiscalizar o trânsito. O facto de ser mulher não implica nada. Gosto daquilo que eu faço, as pessoas respeitam daquilo que eu faço e gosto de ser polícia de trânsito. Garantem maior segurança, trabalham para prevenir a sinistralidade rodoviária e prometem mudar a imagem da Polícia Nacional através da sua dedicação e inteligência. Aos automobilistas eu deixo o conselho que cumpram com a regra do Código de Estrada. Aos meus colegas eu deixo o apelo que não caiam na prática da gasosa e nós viemos acabar com a corrupção. Começa aqui uma nova era para a fiscalização do trânsito em Luanda. Muito bem, agora vamos partir para os comentários que se impõem. Pergunto ao inspetor-chefe Mateus Rodrigues, esta medida adotada pela polícia de expulsar 2 agentes que foram tidos por autores de comportamentos pouco dignos, é uma medida exemplar? Naturalmente, Cose, nós temos dito sempre que temos a oportunidade que os comportamentos ou a inobservância de pressupostos de atuação policial é severamente punida entre as forças e serviços de segurança. No caso concreto, e como se vê nas imagens, o ato é público, precisamente para que outros efetivos tomem conhecimento de que a inobservância de pressupostos básicos de atuação policial é severamente punida e, como podemos ver, foi punida nesse caso concreto com a expulsão, que é uma das prerrogativas que o Comandante-Geral da Polícia Nacional, enquanto entidade máxima da Polícia Nacional, tem e, portanto, é uma sanção aplicada nos termos da lei dentro daquilo que é competência do Comandante-Geral da Polícia Nacional. O policial deve saber que exerce uma responsabilidade muito grande, portanto é responsável, inclusive em alguns casos, pelo destino que vidas de pessoas humanas vão tomar, então deve exercer a sua atividade com isenção, com rigor e respeitando as normas e princípios. Muito bem. Os novos polícias vão garantir melhor a circulação rodoviária, a segurança na circulação rodoviária? Bom, assim como pergunta, a resposta não pode ser positiva, não é o facto de entrarem novos polícias para a atividade de trânsito que nós teremos uma circulação rodoviária melhor. Mas o que é facto é que esta dinâmica, né, a própria dinâmica da sociedade obriga a polícia a dar determinados passos e, no fundo, são esses passos que a polícia está a dar. Né? Portanto, é a adaptação da própria corporação às necessidades cotidianas e, portanto, é um processo contínuo. Portanto, eu em determinado momento já fiz parte... Os polícias substituídos mantêm a sua juventude a trabalhar para a corporação, ainda assim. Exatamente. Portanto, a atividade de trânsito em si exige efetivos com uma determinada característica física e técnica. Portanto, essa característica deve ser renovada e mantida e é, no fundo, o que a Polícia Nacional fez com a substituição desses 400 efetivos de trânsito. O que está a dizer faz-me pensar que é uma situação normal. É um processo cíclico, é um processo normal. Portanto, os efetivos para determinadas áreas de atuação da Polícia Nacional devem ter determinado perfil, determinadas características, que, perdidas essas características, esses efetivos podem sempre ser usados em outras atividades, como disse o Sua Excelência o Comandante-Geral no pronunciamento que fez. Exato. Obrigado. Vamos agora perguntar ao jurista. Dr. Satumbela, tem colhimento jurídico-penal, digamos assim, esta medida da expulsão adotada pela polícia contra 2 agentes por ato alegado de corrupção, ainda por cima por valores que foram revelados, 1.500 kwanzas, tratando-se de uma primeira infração, por assim dizer? Ok, muito obrigado, antes de tudo. Ora, cá vejamos, estamos diante de um caso de corrupção, exatamente corrupção passiva. E falar de corrupção, chamamos aqui a colação o facto de que o polícia deve ser a pessoa mais exemplar da sociedade. E a máquina do Estado, a esta altura, está toda a funcionar para combater a corrupção que assola o país e o mundo inteiro, a sociedade em geral. Portanto, se um polícia é subornado ou suborna
e deixa de exercer a sua função, com que é garantir a segurança e a certeza jurídica e a melhor circulação dos cidadãos. Então, é lógico que no âmbito da legislação específica, isto é, atacarmos aquilo que dizem os estatutos internos da corporação, e cá o senhor inspetor-chefe já cá realçou que é prerrogativa de Sua Excelência, o Comissário-Geral, Comandante-Geral da Polícia, tomar medidas disciplinares severas para também não só em causa o valor, mas prevenir e educar e aplicar aqui o caráter educativo da penalidade. Então, a medida tomada tem sim incluimento jurídico. Muito obrigado, Dr. Satumbela. Obrigado, Pergunto sim. ao Dr. Pedro de Castro Maria, que vantagens podemos encontrar numa medida destas de a expulsão de 2 agentes da corporação, um ato público presenciado pelos colegas que foram, digamos, objeto desta medida e que teve, para já, uma repercussão pública muito grande? O que podemos visualizar aqui, em primeiro lugar, como uma grande vantagem é uma mensagem clara, firme, forte e de muito impacto que é passada pela Polícia Nacional, no sentido de que ela está disposta a combater qualquer ato de corrupção, qualquer ato que venha a constituir-se numa mancha negra para o seu trabalho. Agora, é claro que se for um ato esporádico, isolado, não irá surtir desde logo os efeitos que se pretendem, não é? É bom que isso seja dentro de um programa bem sistematizado e é bom que no próprio espaço em que a polícia e o cidadão têm contato permanente, cotidiano, aí sim a polícia passe uma mensagem clara da sua seriedade, da sua idoneidade. É claro, a polícia é um corpo do Estado fundamental na garantia da segurança pública, na garantia da ordem, da tranquilidade, no ajuizamento para uma melhor fluidez do trânsito, enfim, no combate à criminalidade. De resto, o cidadão espera da sua polícia uma polícia também que seja cidadã ao seu serviço. Se tivermos uma polícia distraída, vamos ter problemas sérios. E ainda bem que a polícia faz isso. Esperamos que continue a realizar ações para o nosso bem comum.